Gente, boa tarde, Patrícia, boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos que Boa nos tarde. ouvem. Nós estamos aqui na live 4 meses, né, em uma ação comemorativa ou até mesmo em uma manifestação de preocupação com relação a assuntos que estão diretamente ligados à vida da mulher. Não só por sermos a maioria da população, mas porque nos diz respeito diretamente através das ações que nós temos no nosso dia a dia, ou como pessoas diretamente atuantes nas várias áreas, como educação, saúde, negócios, né? Ou então como apenas colaboradoras, que constroem dentro de um processo, dentro de um Estado democrático de direito, uma busca em encontrar um caminho melhor para a felicidade e o bem-estar social. Eu acho que o nosso propósito, como da Escola Legal, também é sermos, além de protagonistas das nossas próprias vidas, além de sermos protagonistas, além dos nossos próprios saberes e conhecimentos, sermos capazes, não, somos capazes, mas sermos ouvidas como iguais, porque somos, dentro dessas propostas científicas, dentro dessas considerações científicas. Então, nós temos aqui a presença, né, das nossas debatedoras, e cada uma, por gentileza, se apresente aí, para que todos saibam mais ou menos com quem a gente está falando. Patrícia, pode começar. Tá bom. Então, meu nome é Patrícia Schultz, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Atualmente eu moro na Irlanda, na cidade de Limerick, fazem quase 3 anos já que eu estou aqui. Eu sou economista. Na minha graduação, eu segui o caminho da área da economia da saúde, né? Meu trabalho de conclusão foi na área da economia da obesidade, muito buscando entender o quanto a falta de saúde impacta o sistema, né? A economia como um todo, mas também o indivíduo, né? A pessoa. Então, existe essa área dentro da economia, né, que é essa de economia da saúde, que eu sou super apaixonada. Eu trabalhava no setor financeiro, né, no Brasil, e cansei de tudo, larguei tudo e vim para cá. E eu segui muito na área, muito assim, a conclusão do meu trabalho, né, ok, existe esse problema de saúde que precisa ser resolvido, mas o que faria, né, funcionar é entender o comportamento humano, como estimular as pessoas a mudar o comportamento em relação à saúde, né? Então, eu parti para a área de economia comportamental. E hoje, que é a aplicação, porque é muito interessante, assim, na economia e todas essas políticas públicas, não hoje mais, né, hoje a coisa já modernizou, vamos dizer, mas elas são feitas partindo do pressuposto que as pessoas são racionais, e na verdade a gente sabe que não, né, a teoria econômica é assim, mas a gente sabe que essa mistura da psicologia, né, de como as pessoas realmente se comportam, faz toda a diferença para uma política pública ser efetiva ou não, por exemplo. Então, hoje eu trabalho com consultoria, então eu trabalho nesse mundo de multidisciplinar, assim. Muito bacana. E você poderia falar sua formação para a gente também? Claro, eu tenho, então, graduação em economia, MBA, tem 3 especializações na área de gestão em saúde, da Fiocruz, e gestão de finanças, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e, por último, agora eu fiz um MBA na área de economia comportamental, né, então, na verdade, tem uma pós de cada área. Isso, legal. Muito obrigada. Gabriela Parados, muito obrigada pela presença, poderia se apresentar para a gente. E antes de mais nada, doutora Silvana, obrigada, seja bem-vinda. Gabriela vai se apresentar em seguida a senhora. Desculpa o atraso, o computador fritou, mas cá estamos nós. A gente sempre dá um jeitinho, né? Ok, obrigada. Gabriela. Faz parte. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Gabriela,
Eu sou informata biomédica, eu me formei na USP de Ribeirão Preto e atualmente eu estou fazendo MBA em gestão estratégica e gestão de negócios e mercados. Eu sempre trabalhei muito com essa parte no setor da saúde em termos de promoção de saúde, então a gente sempre teve um envolvimento muito grande com saúde pública, desde o começo da minha iniciação científica, e inclusive o meu trabalho de conclusão foi voltado para essa área de saúde pública, como uma avaliação entre a inserção da tecnologia na saúde, como ela impactaria tanto em gastos, quanto em facilidade, e todos os aspectos gerais, né? E é engraçado porque hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, né, a Patrícia estava comentando da economia comportamental, mas aqui a gente não dá um valor muito alto em relação à promoção de saúde, né? Então, a gente está sempre focando no tratamento, mas nunca na prevenção. Então, as coisas acabam acentuando bem mais do que a gente espera, do que a gente gostaria. Isso acaba sendo um pouquinho complicado. Mas eu tenho também, estou para iniciar uma pós-graduação, provavelmente com ênfase em doenças crônicas mesmo, porque é algo que me chama atenção. Então, durante esse período todo, eu trabalhei diretamente com tuberculose, mas eu quero voltar a atuar mais em cima mesmo com a saúde. Mas, atualmente, eu sou analista de inteligência, então eu mexo mais com dados voltados para performance mesmo. Legal. Obrigada, doutora Silvana. Boa tarde a todas vocês e a todos que estiverem aí. Não podemos esquecer dos todos. Obrigado ao Wilmer por dar essa oportunidade para mim. Eu sou ortopedista de formação, me formei na Unisa e desde 84, 85, começo de 85, eu estou na Escola Paulista e gosto muito de lá. Como eu disse, minha formação toda em ortopedia pediátrica, que eu ajudei a fundar, junto com o professor Laredo, que transformou a ortopedia no Brasil, e eu trabalho em coluna, minha área de coluna hoje em dia, junto com o professor Eduardo Barros Puertas, que um grande professor, está lá comigo há 30 e poucos anos, grande pessoa. E por estar lá nesse tempo todo, eu comecei a dar uma procurada no meu ambulatório de coluna, fiz um levantamento demográfico, falando agora com nossa amiga aí de dados, né? Isso é uma área fascinante do mundo, e eu me fascinei por essa área, e esse levantamento acabou se estendendo, ele se transformou numa coisa um pouco mais diferente, nós acabamos fazendo um prontuário eletrônico dos nossos pacientes da coluna, e com esse prontuário, que eu não digo para ninguém fazer isso, porque não é divertido, é divertido, mas é uma coisa bastante pesada, especialmente para quem não é da área como eu, mas é fascinante, realmente fascinante. Eu tive a oportunidade, fora de série, realmente reconheço que é um privilégio que eu tive e tenho, de conhecer todo mundo que é do Hospital São Paulo, da área de informática, na pessoa do Nelson Acamini, a quem eu conhecia já, nem vou dizer quantas décadas, e ele era diretor clínico da TI do hospital, e conheço também, desde que eu me casei, há 41 anos, acreditem ou não, conheci o professor Median Silvanção, uma pessoa extraordinária, fundador da TI e do Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina. E juntos nós trilhamos esse passo, junto com a Business Intelligence especialista do Departamento de Informática em Saúde, que é o Ciareco, que depois eu recomendo a todos vocês a conhecerem, que é uma sumidade, além de uma pessoa extraordinária. Nós levamos isso adiante, se transformou no prontuário eletrônico da coluna, muita gente gostou, levou adiante em outras disciplinas, me deixou muito contente, pé diabético, por exemplo, isso me deixou muito satisfeita. E depois nós fizemos um trabalho, fomos para fora, inclusive com o trabalho, foi muito bacana. E, para mim, especialmente, fora de série, porque eu acabei ficando bastante ligado ao Departamento de Informática e Saúde. Então, vocês têm um ortopedista que faz coluna, ortopedia pediátrica,
e foi lá para o Departamento de Informática em Saúde, que é um lugar, é um nicho de excelência dentro da Escola Paulista de Medicina. E assim eu conheci a Linda Bernardes, que é quem me trouxe aqui até vocês. Então, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a partir disso, e por causa da pandemia, infelizmente, mas, como vocês sabem, desastre traz oportunidades, não é verdade? E por causa da pandemia e por causa da vida com o pessoal da Informática e Saúde, e por ler notícia também, né? A gente percebe que a vida digitalizada na saúde, a medicina digital, ela explodiu no nosso meio, ela veio para ficar e não vai mais embora. Quem quiser se adequar vai ser mais feliz e mais inserido na sociedade, e quem não conseguir se adequar vai ter uma vida mais difícil. E por causa disso, e vendo como as coisas acontecem, eu fundei o primeiro grupo formal de telemedicina na Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Ortopedia e Traumatologia, que é um pouco inusitado, concordo, mas na USP há um grupo, uma disciplina, na verdade, de telemedicina extraordinariamente bem feita, do chão para cima, uma pirâmide muito bem embasada pelo Dr. Xiao Wen, que é um patologista, está dentro do Departamento de Patologia, e tem, por sinal, um chefe fora de série também, um deles, o Dr. Paulo Saldiva, um homem de muita cabeça, muito aberto. Então, eu pensei com meus botões, bom, se a patologia pode, a ortopedia também pode. E o meu chefe, o chefe do departamento hoje, o Dr. Fernando Baldi, é uma pessoa muito bacana também, uma cabeça aberta para um ortopedista, não, estou brincando, não falei isso. Uma pessoa muito bacana. E então essas conjunturas se juntam, né? Você ter uma chefia aberta, uma pandemia, a realidade que hoje a telemedicina já está aí há o quê? 25 anos, pelo menos. Mas ela se fez absolutamente necessária e aqui estamos nós, junto com os dados. Então é isso. Obrigada. Vem do mundo da mulher também, né? Porque a procura em ambulatórios por nós e a procura da mulher por mim especificamente, porque eu trabalho há tanto tempo com crianças com deformidade, paralisia cerebral e tudo, eu vejo essas mulheres e essas crianças com outros olhos do que meus colegas homens. Então, acho que aqui se juntam vários temas interessantes. Obrigada, doutora, é verdade. É uma sensibilidade, né? A preocupação com a sensibilidade em todas as áreas. Bem, então eu vou me apresentar agora a todos, né, e a todas aqui que também nos assistem. Meu nome é Maria Lina. Eu sou ligada diretamente, à minha área é desenvolvimento sustentável, né? Sou pesquisadora em desenvolvimento sustentável e na área ambiental. Mas eu tenho um trabalho como no grupo da CISAM, que eu já expliquei inicialmente, mais cedo em off, que é a Comissão Infrainstitucional de Saúde da Mulher aqui em BH. Ela faz parte do Conselho Municipal de Saúde, que é um recurso, né, que a composição democrática entende para que não houvesse o nepotismo dos governos devidamente instituídos, eleitos, ou seja, a população, através do controle social, atua na investigação das tomadas de decisões públicas sobre se aquilo que está sendo feito, de fato está sendo feito, ou se, de fato, atende à necessidade e à realidade da população em seus territórios. Sou pós-graduada em gestão pública e desenvolvimento regional, principalmente. Então, meu foco, meu olhar dentro desse contexto, uma percepção e uma atuação muito mais comprometida do Estado, haja vistas que o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele é um sistema público, né? E um sistema aberto completamente sem preconceito, né? Ele recebe a todos, brasileiros e não brasileiros. Eu havia considerado algumas propostas para o nosso trabalho aqui, é que eu trabalho com 2 telas, então, às vezes, vai parecer que eu estou de lado, assim.
A minha proposta seríamos nós trabalharmos aqui a pandemia, a saúde reprodutiva da mulher, do SUS, do controle social, inicialmente. Mas percebendo as falas, né, das colegas, eu vi que a nossa orientação ela está muito tanto como economia, biomedicina, a doutora Silvana aí vendo essa parte da medicina digital, não, a medicina hoje é a medicina moderna, eu esqueci o termo, doutora. Telemedicina. A medicina é mulher mesmo, buscando saúde. Telemedicina dá ideia mesmo de telefone, né? Telemedicina também, sem dúvida. Isso. Então, esse olhar, um novo olhar, um olhar mais tecnológico, através dos recursos tecnológicos, através de uma ação tecnológica já dentro da medicina, com dados, né, como a Patrícia, a Gabriela já trabalham, tem esses levantamentos, a senhora também, como que esses dados demográficos, esses dados específicos, esse recorte de dados contribui para o desenvolvimento e proposições de uma política pública mais eficiente, né? Nesse sentido, dentro das perspectivas das companheiras, eu gostaria que cada uma abordasse, dentro do seu trabalho, por exemplo, a situação da pandemia, que é uma situação totalmente sui generis para a nossa geração, né? Sabemos que a pandemia já aconteceu no mundo algumas vezes, mas para a nossa geração é a primeira vez que nós estamos vendo, de fato, uma pandemia com um impacto tão forte assim. As outras foram consideradas com a Covid, foram até surtos, né? H1N1 e as outras. Nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo vidas, e isso está mudando literalmente a realidade do mundo em vários aspectos. A realidade que o mundo, a forma que as pessoas se relacionam, porque deixaram de se relacionar, a forma que as pessoas trabalham, porque estão levando para dentro de casa aquilo que elas eram pagas para executar fora de casa. Está mudando até o clima do nosso planeta, né? Nós estamos poluindo menos, e isso é muito bom. Então, assim, a pandemia ela veio para nos dar várias lições também. Como a doutora falou, né, a adversidade pode gerar oportunidade. E com isso, dentro dessa nova realidade, né, desse novo normal, como que cada uma está percebendo o seu trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos, daquilo que tem atuado, percebe hoje com relação a ontem e qual que é a perspectiva do futuro. Poderíamos começar de acordo aqui com a minha tela, se vocês concordarem, com a Patrícia, por ordem de entrada. Patrícia. Ok. Bom, eu posso contribuir, né, com essa discussão, principalmente, eu acho que nessa último Dia da Mulher, dia 8 de março, se comentou muito sobre o impacto para as mulheres, e principalmente financeiro, né, como a conquista das mulheres foi perdida, né, e essa questão da gente trabalhar dentro de casa foi uma questão muito excludente, né, principalmente tanto homens e mulheres trabalham em casa, mas as mulheres tiveram um peso muito maior desse trabalho, né? Então, esse impacto é um impacto que a gente vai sofrer ainda por muitos anos, né? A gente ainda não consegue nem dimensionar o impacto econômico, pessoal, de carreira, né? Principalmente das mulheres. Claro que a gente vê esse impacto em geral, mas acho que nós fomos muito mais impactados, até porque tem muito, as mulheres também tem muito trabalho, por exemplo, estética, né, que não consegue fazer um trabalho remoto, né? Essa adequação para o mundo digital, ela é meio desigual, né? Não só questão de homens e mulheres, mas também o tipo de trabalho. Quem mais se adequou hoje ao teletrabalho são as pessoas que têm trabalhos, geralmente, posições na camada social de média para cima, né? Então, isso só aumentou, essa pandemia expôs mais as nossas feridas de desigualdade social,
do que a gente tinha antes. Isso vai ser muito difícil recuperar. Outra coisa que eu queria, assim, pontuar, fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso, né, na minha opinião, um absurdo de se dizer, né, como o prefeito de Porto Alegre falou que a gente tem que dar a vida para salvar a economia, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa fala. E, na verdade, dando saúde para as pessoas, a gente salva a economia, né? Eu acho esse debate foi tão raso, tão superficial, e a gente vê que as pessoas que têm o poder de tomada de decisão estão se baseando em conceitos muito rasos, né? A gente sabe, como a Gabriela comentou, por exemplo, a questão da promoção da saúde, né? Antes de falar em pandemia, a promoção da saúde gera um benefício econômico de longo prazo. Uma das questões mais que são difícil de convencer um gestor público porque os efeitos deles não são diretos, né? A gente não consegue ver, investir X milhões de reais em promoção e eu tive X milhões de reais em retorno econômico, por exemplo, né? Então, esse convencimento é difícil quando o retorno não é direto. Então, e também entra a questão eu estudo também nessa parte comportamental, né? Que a gente tem muita dificuldade. Naturalmente, a gente já tem dificuldade de pensar no longo prazo, no futuro, né? Isso pensando em diferente, né? O que a gente chama de viés do presente. A gente tem muita dificuldade de pensar no longo prazo, de deixar de fazer alguma coisa hoje em benefício futuro. Então, as consequências imediatas de um lockdown, elas são muito perceptíveis. E o benefício futuro, ele não é direto. As pessoas, quer dizer, até né? Mas os gestores têm dificuldade. Gestores não, né? Quer dizer, os gestores têm dificuldade de convencer a população de que o benefício é direto. E essa falta de cultura de planejamento, de entender que isso é importante. E não é só uma questão no Brasil, né? Na Europa existem grupos também que são muito contra o lockdown, mas são grupos, não é tão generalizado, acho, como no Brasil, porque aqui existe o governo fala uma linha só, né? A gente tem um tipo de diretriz única, né? Não existe como no Brasil cada região. Quer dizer, nos Estados Unidos também tem esse problema, né? Eles têm os estados, os governadores também dão, às vezes, essa confusão para as pessoas, né? Mas eu acho que no Brasil essa falta de orientação única está prejudicando demais, né? O entendimento das pessoas de que é importante, que o lockdown é um custo, claro, é um custo pesado hoje, mas ele vai ser muito pior se não fizer. Isso que é difícil, né, das pessoas entenderem. Existe, comentando essa parte aí, que você... vou chamar todas aqui de você, né? Por favor. Eu sou a mais velha. Mas existe uma consideração que eu acho bem interessante com relação à economia, né? E a pandemia hoje, o lockdown, a gente traçar essas coisas. A Gabriela, por favor, pode fazer suas inferências aí, vamos ter isso mesmo como um bate-papo aqui e um processo de reflexão e construção conjuntas. Existe uma coisa da economia, por exemplo, hoje o capital de mercado, né, o capitalismo de mercado, hoje ele é muito focado no acúmulo. Não estou falando poupança, é diferente, né, no acúmulo. Ou seja, o objetivo das pessoas é acumular. Nesse sentido, você deixar de gerar riqueza, você também deixa de acumular. Então, vai existir uma corrente muito forte para negar isso. Se você está gastando com a saúde, quer preventiva, quer saúde necessária mesmo, né? Como lockdown, que isso é uma ação da saúde, isso é um viés da saúde, né? Isso é uma estratégia da saúde. Isso também porque você está deixando de acumular riqueza, isso é ruim. Tá, isso é ruim para o capital, mas e para o ser humano?
E uma outra questão que você falou, Patrícia, que eu achei interessante sobre o reflexo disso na existência da mulher, até para trazer uma descontração aqui para a gente, uma história que eu ouvi foi o seguinte: um psicólogo, um psiquiatra foi analisar uma empresa e ele entrevistava os diretores dessa empresa. E ele entrevistou o primeiro, né, falou o que você está achando da pandemia e tal. Ele falou assim: não, maravilhoso, eu estou podendo comer em casa, estou vivendo com minha esposa mais tempo, os meus filhos, estou brincando com eles, estou passeando com o cachorro, papapá. Lindo, maravilhoso, está feliz. Passou uma semana, ele entrevistou uma mulher. E aí, o que você está achando? Estou sobrecarregada, estou estressada, estou ansiosa, estou andando de moletom o dia inteiro, as crianças não param de chorar, eu já dispensei a empregada porque não pode ter, está sobrando tudo para mim, lavar, cozinhar, passar, e papapá. Ela estava esgotada. Aí passou mais uma semana, e o psiquiatra descobriu que eles eram casados. Entendeu? Então, realmente, a realidade da pandemia ela é completamente diferente para nós mulheres, independente da vivência e experiência conjugal ou familiar que a gente tenha. O fato é que, para a mulher, a pandemia ela vem acentuar um sofrimento mental, um sofrimento emocional muito maior. Haja visto os resultados dos números de agressões, né, de violência contra a mulher dentro de casa tem aumentado. Então, assim, isso trazendo, né, a fala, aproveitando a fala da Patrícia, que falou que isso é um reflexo que vai ficar marcado na nossa geração. E nós vamos ter que saber lidar com esse resultado, com essa consequência, né, Patrícia? Sim. E a Gabriela, o que você pensa disso? Eu acho que, assim, existem, igual a Patrícia falou, né, existem os dois lados da moeda, né? A questão de quem está na classe média alta e a questão também de quem está na média baixa, né? Então, eu acho que, assim, em ambas, o imediatismo tem tomado conta de uma maneira muito agressiva. Então, é muito difícil você lidar com um cenário de pandemia considerando as pequenas coisas, né? Porque, assim, como a Patrícia falou, na Irlanda o governo está alinhado, então tem um pensamento só. Aqui está tendo uma descentralização muito forte, muito intensa, então está tendo briga desde o nacional para estadual, para municipal, então, assim, as brigas estão muito constantes, o território é extenso, então, assim, já entram N fatores que já dificultam o manejo por si só, né? E aí, quando entra esse imediatismo de, meu Deus, pandemia, está todo mundo no caos, o brasileiro em si tem essa tendência, né, o que vai ser feito, ou porque assim, ou é tudo ou é nada, né, não existe um meio termo, ou, meu Deus, ok, vamos ficar todos fechados, e começa lockdown, ou suposições de lockdown, porque, honestamente, o brasileiro acho que nem sentiu na pele, de fato, que é um lockdown, né, nem de perto. Verdade. É um pseudo-lockdown isso aqui, mas muito, muito bem enganado, mas, enfim. Em relação a isso, o pessoal já se propõe aí, por exemplo, meu Deus, não, porque eu preciso do supermercado estocar comida. E aí você vai para bairros de uma classe média um pouco mais baixa, não na mesma cidade, né? Eu acho que está acontecendo isso no Brasil inteiro, e você vê todo mundo aberto, nem que seja a meia porta, ou às vezes até mesmo lugares a portas abertas mesmo, porque a economia está dando essa reviravolta, e quem precisa fala, tá, mas e aí? Eu fecho tudo ou eu morro de fome? Então, é difícil para o lado de lá, mas para o lado de cá, a gente fala muito da questão da saúde mental, do estresse, só que, graças a Deus, nenhum de nós estamos passando nenhum tipo de necessidade, né? Então, a gente querer promover o lockdown também acaba sendo um pouco mais fácil, a gente querer isso. Obviamente, se a gente tivesse um suporte de governo mais atento a isso, desde o começo a gente conseguiria ter feito que fossem 2 meses de um fechamento completo, mas com suporte para quem tem essas necessidades, né? Só que é difícil a população enxergar isso como um todo, né? Aqui todo mundo fica muito preocupado com o eu, né? E como isso vai me afetar, o que vai acontecer comigo.
E na questão da mulher é bem complicado, especialmente, como você falou, na questão da violência da mulher, que agora, decretando o lockdown, o fechamento, o que for, está sendo obrigada a conviver com o seu agressor, muitas vezes, tem que ficar fechada, ter que lidar com os estresses e sobrecargas que acabam caindo sobre ela. Então, o abuso psicológico está muito intenso em muitos aspectos. Você consegue realmente, é como você falou, Maria, a gente vê nos números, que nunca se foi tão alto e tão intenso. Então, tá um tanto quanto complicado. Mas, em relação ao acesso à tecnologia, a gente teve um ponto muito positivo. A gente conseguiu ter um crescimento e um avanço tecnológico muito significativo no mundo inteiro. Então, isso, assim, para países que não são primeiro mundo, a gente conseguiu tornar medidas, assim, oficiais em relação à saúde, como, por exemplo, a telemedicina, que estava naquela, já existe, mas vai, não vai, aprova, não prova, Lei Geral de Proteção aos Dados marcando em cima, até que precisamos atender nossos pacientes, como faremos? Não tivemos outra alternativa a não ser liberar a telemedicina, e aí você conseguiu ver muitos avanços muito fortes na área da saúde, porque a gente também nunca passou por uma pandemia mesmo, em que a gente tivesse uma base tão forte em termos de dados, de pesquisas, de acesso à informação, né? A gente nunca teve tanta facilidade em manejar isso, em descobrir números, em criar novos cenários, em fazer, desde a parte de projeções mesmo, projeções estatísticas, projeções matemáticas, de quadros a serem esperados com os diferentes cenários, né? Até mesmo coisas menores, como, por exemplo, o atendimento de um paciente. Lá no hospital, no HC de São Paulo, eles conseguiram colocar um robô para um atendimento prévio, para tentar circular entre os pacientes, em que os médicos conseguiam falar com eles, sabe? Então, assim, foram pequenas coisas que começaram a movimentar muito, não só a saúde, como a economia, acho que num todo, né? Porque também descobriram o home office, descobriram que o home office pode funcionar, não para todos os setores, obviamente, mas descobriram que, assim, muitas empresas perceberam que, poxa, talvez esse braço de home office tenha um gasto muito menor do que manter um setor inteiro ali na empresa funcionando diariamente. Talvez alguns setores façam sentido estar realocados em casa mesmo. Então, para quem está tendo o privilégio de trabalhar diretamente com tecnologia, como eu tenho, isso está sendo um cenário muito positivo, porque a gente está acompanhando uma evolução realmente agressiva, intensa e boa em termos de pesquisas, porque está tendo uma movimentação muito forte. Então, todo mundo quer chamar atenção no setor. É verdade, né? A questão da tecnologia, né? Da internet, da comunicação, do desenvolvimento científico, tecnológico, das evoluções, do compartilhar, eu acho que isso tem sido bem bacana também. Tem sido bastante explorado e tem demonstrado uma mudança significativa, principalmente quanto à produção de conteúdo, né? Eu acho que nós nunca tivemos tanta produção de conteúdo. Estou falando de qualidade, não. Estou falando de produção de conteúdo, né? As pessoas estão tendo tempo, pelo menos, para escrever para a internet, para os espaços, para as redes sociais, para expor seus pensamentos de uma maneira mais organizada. Doutora Silvana, a gente está aqui falando sobre a questão, né, dentro do recorte de economia, pandemia e a mulher, né? Aqui foi falado, né, pela percepção e as vivências, as experiências, aquilo que dentro de sua área, cada uma a área da Patrícia, né, economia, a área da Gabriela, que é a medicina e a tecnologia, contextualizando aí sobre a realidade da mulher nesse momento de pandemia. A senhora gostaria de contribuir com a gente também? Embora chegou agora, né, eu acho que eu consegui dar uma orientada. Se cair outra vez, minha internet aqui não estão dessas coisas. Vamos lá. Do meu ponto de vista, a situação da mulher há muito tempo não anda tão ruim.
O que eu tenho visto é um desaparecimento de postos de mando da mulher, desde o nível médio até o nível superior, então nem se fala, muito grande. Já vinha mal antes, mas com a pandemia o que eu tenho visto é um desaparecimento muito grande de mulheres em comando de empresas, então é até tão triste que eu prefiro nem falar. Mulheres como CEOs, ou com raros exemplos pontuais, graças a Deus existem, mas como professoras titulares, especialmente em cirurgia, então são inexistentes, tá? Reitoras, nós temos uma, graças a Deus, mas o número de reitoras para o Brasil afora é muito pequeno. CEOs de empresas, empresas de tecnologia, então, e assim por diante. E agora você já caindo para níveis gerenciais menos altos, mesmo assim estão caindo muito o nível está caindo muito o número de mulheres nesses postos. Postos de enfermagem de alto padrão, esse se mantém, porque a enfermagem não é vista como sendo um lugar para um homem ocupar um nicho interessante, de uma forma interessante socialmente, ou que ele vai receber tão bem como se ele tivesse em algum outro posto, digamos assim. Então, a enfermagem ainda está na mão das mulheres. E assim vai. E eu concordo com a nossa colega de que se as mulheres sempre trabalharam em dobro, receberam menos da metade, nessa pandemia, então, foi trágico, especialmente emocionalmente. Porque as mulheres nunca puderam se queixar durante a pandemia, não podiam abrir a boca, né? Porque a pandemia era péssima para todo mundo, estava todo mundo morrendo do mesmo jeito, todo mundo preso em casa do mesmo jeito, os filhos exigindo tempo dos pais, o computador que não existia, a escola que não existia, etc., etc., mas a mulher não podia abrir a boca. Ela tinha que continuar a limpar a casa, a cozinhar, a dar cada vez mais aula para os filhos do que os pais davam. E isso a gente vê, as queixas dos pobres psiquiatras, dos psicólogos perdidos, não sabendo o que fazer. Como é que se atende uma criança de 3 ou 4 anos ou 5 anos por um vídeo? Temos que dar graças a Deus que o vídeo existe, ele está aí para ajudar e tem ajudado muito a psicologia, demais da conta pela telemedicina. Mas que experiência tem um psicólogo, um psiquiatra, para atender por vídeo crianças? Nenhuma, zero. Quer dizer, não se sabe. Os estudos vão dizer para ir para frente, vai ter um mundo de estudos. Mas, a pandemia foi péssima em termos de para as crianças, né? As crianças, eu digo, de fetos que estão sentindo na barriga dos pais, das mães, até crianças, eu digamos, até os 20 e poucos anos, que vão sentir profundamente, e sempre as mulheres que os homens, não adianta dizer que é mentira, porque é verdade, vão sentir o impacto desse ano, ou 2 anos que nós vamos passar presos em casa. Isso aqui ainda vai mais alguns bons meses. Eu fiz uma série de slides, porque o que o Vomer me pediu era a situação da mulher procurando ajuda para as várias patologias da mulher. Então, um monte de slides com várias patologias e o que a mulher faz para procurar ajuda. Muito bem. Uma delas, então, é a depressão, né? É a ansiedade, a depressão, a ideação do suicídio. Muito disso tem aparecido demais da conta. E muitas dessas patologias novas dos dias de hoje, que são os cortes, né? Arrancar cabelo, essas coisas novas que tem hoje, que está trazendo, inclusive, nossas novas áreas de psicologia por aí, que aumentou demais a conta. E os psicólogos e os psiquiatras estão tendo dificuldade de tratar com isso porque é à distância. Mas estão aprendendo, está todo mundo aprendendo em cima do cavalo que está a galope, tá? Todo mundo está aprendendo assim. Por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo o meu lado do SUS. Vamos sair um pouco da parte do dinheiro, que é a parte trágica que eu vejo realmente, que é escancarada, que é a perda do poder das mulheres e a perda do poder financeiro em termos de trabalho. Ela é terrível, E depois, para a mulher ganhar de volta, vai ser muito difícil. Porque, para você ganhar de volta, você tem que estar lá presencialmente, no grito, né? Como a gente diz na Escola Paulista, quem grita leva. E se você não tem as conversas de bastidor, e você não tem as conversas no escritório, e você pode levantar a voz igual teus colegas,
você dificilmente vai conseguir de volta o teu posto de comando e tirar teu colega de lá e assumi-lo. Então, eu vejo com maus olhos. A mulher reassumir pelo menos o que tinha, muito menos evoluir daqui para frente. E eu vejo realmente, como eu disse, a situação do home office, ela veio para ficar. E ela vai ficar em muitos escritórios de muitas empresas grandes, que não vão mais querer assumir os gastos, os custos, os overhead que tinham antigamente. Não vão. Atitudes absurdas, como eu vejo na escola hoje, quer dizer, reabriram, por exemplo, o departamento XYZ administrativo, não estou falando de frente, estou falando administrativo. O pessoal tem que fazer presencial. Agora me pergunta por quê. Não sei explicar. Existe uma coisa de serviço público, e assim como tem na Escola Paulista, que é o que tem de melhor, imaginem vocês Brasil afora. Então, isso é no serviço público. Agora, o serviço privado, que o dono, os shareholders, lá, os acionistas, tem que ver aquela planilha no fim dos 3 meses, que eu estou pagando luz, eletricidade, café, prédio, condomínio, ascensorista, estacionamento, não sei o quê. Não vão querer mais. Não vão querer mais. Com uma turma, nem sei quantos milhões de pessoas em casa trabalhando às suas custas, não vai ter mais. Por outro lado, você perde a interação, que é tão importante para você manter teu posto de trabalho, especialmente para a mulher manter. Então, eu vejo isso com maus olhos. Essa parte eu vejo com uma certa dificuldade. Como disse numa das apresentações, eu fiz várias apresentações de Covid desde abril, e veio uma pessoa, uma caricatura, o dono da droga Raia Drogazil, que é um sujeito bastante grandão, atacado, truculento, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é: vocês acham que essas janelinhas aí no computador resolvem? Resolvem de uma certa forma. Porque se você não está lá para discutir, pelo menos ter essa oportunidade de estar na mesma sala, as chances de você não levar seu argumento adiante são maiores do que seu colega de levá-lo adiante. Então, mais uma vez, eu vejo isso com uma certa dificuldade. E eu vejo por o meu lado, que estou agora mexendo com a telemedicina, e eu vejo como fica a interação das duas pessoas que estão conversando com o vídeo, né? Nós conversamos não com nós duas, nós 4, nós 5, mas nós conversamos com um vídeo. O vídeo está entre nós. E essa interação é mais difícil, especialmente se você quer impor uma opinião, né? Porque a pessoa vira a cabeça de lado, não está mais olhando para você. E então eu acho que para a mulher isso é um fato interessante que deve ser levado em conta, e levado em conta em estudos, inclusive. Quer dizer, como fica a interação de uma mulher com um possível antagonista do outro lado do vídeo. Não importa se ele é um paciente, se ele é o médico dela, se ele é um chefe, se ele é um concorrente para uma vaga de emprego, não importa. Seja quem for, como é que fica essa interação, se a pessoa não quer conversar, né? Então, numa entrevista também, entrevista de emprego, as entrevistas de emprego estão extremamente sofisticadas. Elas não são nem, às vezes, as pessoas que fazem, são modelos de inteligência artificial que estão fazendo as entrevistas de emprego. Então, como é que uma mulher hoje interage em sistema de igualdade quando os engenheiros de inteligência artificial são homens? Tem um bias enorme, quando você vai fazer uma entrevista de emprego. E por aí vai. Quer dizer, a gente, depois que você se fia numa área de trabalho completamente diferente, você acaba vendo esses viés interessantes, porque você não vive isso todo dia e você acaba aceitando como normal, né, o que está acontecendo aí. Então, eu vejo muito viés com a parte da interação com o vídeo, muito viés para o lado masculino, eu não vejo para o lado feminino nenhum. Até agora eu não vi. Talvez o único viés seja na hora que a mulher está falando com a sua ginecologista, mas fora isso eu não vejo viés nenhum. E por exemplo, o que eu falei para vocês, como ortopedista de crianças com deformidades, né? Fiz isso 1000 anos da minha vida. Eu sempre tive um lado que eu nunca consegui passar para os meus residentes. Nunca consegui.
que é o lado de olhar para a família, de olhar para a mãe. Como é que a mãe vem no consultório? A grande maioria dessas crianças, elas estão no SUS. O que traz deformidades, malformações congênitas? Azar, tá? Azar. Mas as mães que podem tratar no consultório, está tudo bem. Mas paralisia cerebral, a grande maioria esmagadora, o que é? Infecção e anóxia. O que é anóxia? Falta de ar. Falta de ar. Chegou tarde para o parto, não atenderam, ficou na fila, o ônibus demorou, bom, o que vocês quiserem. Falta de ar. O que é isso? Isso aí é pobreza, tá? Infecção, falta de ar é pobreza. Como chegam no consultório? Chegam com a mãe carregando a criança e carregando a cadeira no outro braço. Eu não sei como elas fazem, juro por Deus. Então, elas trazem a criança e a cadeira de ônibus, e depois que eu fiz o meu levantamento demográfico, é horrível. São, às vezes, 1 ou 2 viagens de trem e 2 ou 3 viagens de ônibus, e de volta. E eu não consigo participar isso para os residentes, eu não consigo. O pai já foi embora há muito tempo atrás. Às vezes tem uma avó para ajudar, ou uma tia ou uma irmã. E eu acho que isso faz parte integral de ver a criança, porque é uma confusão total, né? Quer dizer, e de onde vem dinheiro para comprar cadeira? Cadeira é uma nota, R$2.000. Quer dizer, uma coisa inviável. E aí entra o que eu acho que é um drama brasileiro, que é a falta de bancos de dados em saúde. Que isso eu senti agora na minha pele, faz 2 anos e meio, 3 anos. Então, o que nós temos? Nós temos bancos de dados de saúde governamentais, tá? Não quer dizer que não existam grupos ou disciplinas que não tenham seus bancos de dados em universidades. Mas ninguém troca, ninguém dá, ninguém troca. Tá tudo guardado comigo. Eu tive uma dificuldade enorme com a tentativa da distribuição da necessidade de preencher esse cadastro que eu fiz, um cadastro muito simples. Quase fui mandada embora. Porque não tem isso, é uma mentalidade diferente que nós temos aqui. Os estudos americanos, europeus, eles são baseados em estudos enormes, meta-análise, uma coisa espetacular, todos em bancos de dados espetaculares que eles têm. A mentalidade é outra. E quem perde somos nós, né? Obviamente. Essa mentalidade atrasada em termos de uso de dados é muito ruim para o país. Nós não temos como estudar história natural, sequência de tratamento, sequência da evolução dos pacientes, não tem nada. Nós não temos um banco de dados brasileiro que sirva para estudar, por exemplo, dor lombar. Não tem. Não tem um. Nenhumzinho. Para estudar diabetes. Mais ou menos. Por que eu digo dor lombar e diabetes? Porque faz parte do meu mestrado, esse é meu mestrado. Eu estou estudando disco intervertebral em ratos diabéticos. Pergunta como é que eu fui parar aí, mas tudo bem, isso fica para outro dia. Mas veja, são 2 epidemias. Diabetes é uma epidemia. Lombalgia é uma epidemia. Os custos são em centenas de milhões de dólares por aí afora. E aqui no Brasil não tem nada. Por quê? Porque o meu banco de dados é meu e o teu banco de dados você faz se você quiser e se você conseguir. E é uma coisa impressionante, quer dizer, eu vejo isso como o termo que eu uso é assim, é uma estratificação social. O Brasil está lá para baixo e o resto do mundo civilizado está lá para cima. Então, você tem estratificação social, às vezes, no bairro, né, na comunidade, no estado, na tua cidade, que as favelas estão do lado de fora, quem está melhorzinho está do lado de dentro. Eu já acho que é país. Tá? Eu acho que e muita culpa disso é o país. Quer dizer, a gente não melhora em muitas coisas por vontade própria. É só seguir algumas coisas muito simples que estão lá fora. E sempre quem paga o pato, quem apanha mais, é sempre o lado feminino. Vai ter que segurar a onda de casa, a onda dos filhos, a onda dela mesma e a onda do casal. E muitas vezes, como no Brasil, não sei os números corretos, mas o número de mães solteiras só sobe. Só sobe, só sobe, só sobe. Quer dizer, as cabeças do casal, agora não é mais casal, é a cabeça da família,
vem subindo, 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 é feminina. E eu acho que essas coisas tão periféricas, assim, mas não tem banco de dados para estudar. Como não tem banco de dados para estudar? Isso é gravíssimo. A mulher é hipertensa, ela é diabética, ela sofre de artrite reumatoide, ela sofre de cistite. Nós não temos como estudar isso de uma forma sistemática, bonitinha. Não tem. Isso sobra para quem? Para a saúde da mulher. Já falei demais. Desculpa, vamos embora. Pronto. Não, a senhora com certeza nos oportunizou muitas reflexões. Eu mesma estava pensando com o que a gente tinha falado anteriormente, quando a senhora estava offline. A gente quase que conclui, né? A gente está aqui no bate-papo mesmo, as meninas estão interferindo e tal. A gente quase que conclui que, quando a senhora estava falando aí, eu pensei, gente, então isso realmente é o resultado de políticas para as mulheres sendo feitas por homens. É política pública para a mulher sendo feita por homens. É, mais uma vez, a relação de poder, de política e de classe. Ou seja, aonde a mulher faltou, se ausentou praticamente, tanto na sua atuação política, quanto na sua atuação empresarial, né? Como em espaços de tomada de decisão, que não é só das CEOs, nas empresas privadas, mas também dentro dos espaços públicos, quer por eleição, processo democrático de eleição, né, através do voto, ou quer por designação, processo de confiança, enfim, carece essas mulheres e realmente são políticas públicas feitas para mulheres por não mulheres. E isso gera um paradoxo mesmo dessa situação. Por quê? Porque a gente foi distanciada desses espaços de tomada de decisão, empoderamento. Não é só o empoderamento do eu ser mulher, mas o empoderamento de eu poder decidir sobre a nossa vida, né? É um pouco de psicologia, aquele eu contra todos, agora somos nós contra todos, né? Até que chegue o eles, né? O nós contra eles e o eles contra eles mesmo. Mas, por enquanto, agora nós precisamos nos empoderar individualmente novamente, precisamos voltar lá embaixo, retroceder. Nesse sentido, eu fico preocupada, porque a gente falou sobre tecnologia, sobre sofrimento emocional, adoecimento mental, né? Adoecimento emocional. Falamos também sobre silêncio, mulheres estarem silenciadas, dificuldades. E, assim, como que essa pandemia, através de um processo que nós não estamos nos lugares de decisão, demonstrou ou piorou a nossa realidade, principalmente para a mulher. Então, ela muitas vezes, a ausência de estar nesses espaços contribui significativamente para essa realidade. Contribui. Nós estamos em espaços de discussão, em espaços de tomada de decisão, em espaços roubados muitas vezes, e isso eu falo claramente, tá? Eu tenho experiência, inclusive dentro da área de saúde, conheço casos de mulheres que foram simplesmente substituídas por pessoas que não são qualificadas quanto elas, pelo fato de serem mulheres. Ah, não, eu quero fulano. Ah, mas por quê? Não importa. Então, e nós estamos sendo silenciadas. Eu fico pensando como que nós poderíamos trazer isso para a nossa realidade, né? Mas pensar isso para a população. Eu acho que a gente poderia levar essa consideração, essa reflexão para os espaços a que nós, né, somos originárias, né? Como que nós podemos, como mulheres, voltar a falar através da tecnologia sobre as suas necessidades, a sua realidade. Como que nós podemos nos fortalecer? Porque, como a doutora disse, né, parece que isso vai ficar um bom tempo aí, né, doutora? Não vai acabar agora, não. A gente não está pensando numa solução por uma semana, não. Está pensando numa solução que vai durar. Né? Então, acho que é uma boa reflexão para a gente pensar na situação da mulher na pandemia, que é uma situação que nos fragiliza, mas é uma situação que não nos imobiliza. Grupos de apoio,
a gente pode criar o processo, quem dera, né, termos aí a telemedicina nessa área ortopédica com todos os outros problemas. Eu tenho a minha mãe que é idosa, se eu tivesse telemedicina com os médicos dela, nossa, Deus, ia ser maravilhoso. Assim, eu poderia estar cuidando melhor dela, se nós já tivéssemos esse equipamento à disposição, dentro dessa realidade, mas nós temos homens decidindo a vida de mães de família, de mulheres, né? Então, a gente precisa refletir mais sobre os efeitos que a gente sente e por que desses efeitos. Eu acho que é uma construção de cidadania também, falarmos com todas sobre essas discussões e abrir mesmo, levar essa questão da pandemia, né, e o efeito da mulher, ou sobre a mulher, né, aos cantos em todo, mesmo que as pessoas não concordem, a gente tem que gritar isso. A gente precisa falar mais disto. A gente precisa ser mais solidárias com as nossas parceiras, ouvindo mais, sugerindo posições, de repente, a próprio SUS ali no momento de um atendimento telepsicológico, não sei se isso seria possível. De repente, a gente constrói junto ideias para suprir isso que a gente identificou aqui como uma realidade dolorosa para todas as mulheres, não é para uma ou um grupo. A gente não está falando de recorte aqui. Estou falando da negra, não estou falando da mulher. Nós estamos falando aqui generalizado, quer dizer, para a maioria, maioria da população, para todas as mulheres. Eu acho que precisamos divulgar isso mais, falar mais sobre os efeitos da pandemia na vida da mulher, né? Para além do 8 de março. Nesse sentido, eu tinha sugerido aqui, para a gente conversar também, além da pandemia, saúde reprodutiva da mulher. Eu acho que é um pouco isso, né? E esse tema aqui, saúde reprodutiva da mulher, continuando a percepção dentro de cada área, ela se alarga em temas que são complicados de abordar. Como o trocadilho me favoreceu, o próprio aborto. Sim. Educação sexual na escola, né? Controle familiar, né? A gente vai lidar também com situações de parto humanizado, gravidez de risco, gravidez indesejada, a situação emocional da mulher, o pós-parto, o sofrimento, né, emocional que a mulher tem depois que tem o neném. Enfim, então falar da saúde reprodutiva da mulher é uma coisa muito específica mesmo do nosso dia. Aí eu gostaria de ouvir vocês aí, o que vocês, as considerações, o que cada uma tem, né, a sua percepção de foro íntimo mesmo, o que poderia ser feito, e mais reflexões nesse sentido. A Patrícia está na Holanda, né, Patrícia? Irlanda. Irlanda. Você poderia trazer aí para a gente uma visão interessante sobre o Brasil, o que você tem em comparação também. Estão com verdade, vocês. Claro, o que eu acho, assim, da minha contribuição, eu acho que também o que a doutora Silvana falou da questão de falta mulheres em posições de comando, e eu acho que está muito ligado à vida reprodutiva da mulher também. Eu venho de empresas do setor privado, no qual as mulheres começaram a engravidar mais tarde, em função da dificuldade de querer crescer dentro da empresa, só que a gente tem que estar na disponibilidade da empresa, né? Então, a própria empresa meio não vê a gravidez com bons olhos, na verdade. Então, eu acho que a gente vai ver mulheres no comando quando a gente conseguir incorporar a gravidez ao comando, né? Os filhos, a família, não são coisas antagônicas, elas fazem parte. E eu vejo muitas... eu tenho 41 anos, então, amigas que
na mesma empresa, que acabaram postergando a maternidade em função de querer crescer na empresa, e hoje estão com dificuldades já, né? Não estão conseguindo engravidar. Então, foi uma escolha e que acabou, eu acho que acabou mudando esse perfil de poder ter direito a ter família e ter um cargo de liderança. Eu acho que falta de creche, falta de como deixar o filho, então, aonde deixar, né, são coisas que eu vejo hoje um problema, assim, para mulheres que decidiram tomar essa posição de comando e hoje não conseguem, às vezes, porque até para ter acesso a tratamentos de reprodução são caríssimos no Brasil, né? Então, também não é igual, né? Gera uma desigualdade também, poder ter acesso a esse tipo de tratamento. A doutora Silvana deve saber muito mais que eu sobre isso. Eu tenho o lado, né, da vivência corporativa, que eu tive discussões, assim, dentro da empresa em função disso, sabe? É um espaço que ele é desigual, e assim, eu ouvi, né, um superintendente dizendo assim, Patrícia, mas o mundo é desigual, eu não posso ser diferente, não vai ser diferente aqui dentro, sabe? Então, infelizmente, é essa cabeça de quem está no comando, né? Muito difícil, assim, para assumir. Eu acho que que a gente devia refletir, pensar como trazer mulheres para esses lugares de comando, inclusive na área de tecnologia, né? Como convencer uma mulher a trabalhar na tecnologia, ter um cargo de liderança, para ela poder tomar essas decisões, né? Eu assisti um estudo, uma apresentação de um estudo de Israel, que era um estudo que eles queriam lá, né, trazer mais meninas, porque o estudo, tipo, um segundo grau técnico, né, começa mais cedo, para a área de tecnologia, porque mesmo em um país desenvolvido, lá as meninas não se interessavam, e eles começaram a entender o que poderia fazer as meninas se interessar pela área. E aí eles começaram a mostrar exemplos de moças jovens, né, porque eram meninas jovens, e mostrar o que elas faziam, como é que elas transformavam as coisas com o trabalho delas. Assim as meninas começaram bom, se eu fizer isso aqui. Então, a gente precisa tentar pensar como trazer essas mulheres para esses lugares, né? Porque não vai ser fácil. As pioneiras estão sofrendo. É verdade. As meninas, esse processo de publicitar, né, a capacidade da mulher, através dos canais de comunicação, isso faz com que as meninas, né, principalmente as crianças e as adolescentes, mas as meninas, elas se identifiquem e queiram fazer mais. Eu também quero. Esse que a gente está observando aí, doutora Silvana, realmente é um desafio, igual a senhora teve que mexer nessa parte de tecnologia, que parece que a Gabriela já é fera. Isso mostra, assim, a grande dificuldade que está entre o correr atrás disso, não estar disponível, né, e esse processo de construção agora, né, isso é muito interessante. E você, Gabriela, o que você acha? Eu acho que realmente muito cruel, né? Como a Patrícia falou, a gente quase que é obrigada a escolher. E aí você vai escolher ser mãe ou você vai escolher sua carreira? Porque parece que é praticamente impossível conciliar as duas coisas, como é mostrado pra gente, como é apresentado pra gente. Mas eu acho que isso também é muito dessa questão patriarcal que vem desde a nossa infância mesmo, né? A gente se habituou a ver muito mais nossas avós, algumas mães mesmo, né, se habituou a assistir elas dentro de casa, acompanhando a criação dos filhos, e isso foi muito normalizado. Então, hoje você vê uma mulher numa posição de poder, não é tão... Hoje, graças a Deus, está ficando cada vez mais comum, mas não é tão alto o número como em relação aos homens. Mas
ainda assim, agora a gente está tendo uma repercussão disso, né? Agora a gente está tendo uma visibilidade, uma representatividade realmente feminina. Mas ainda assim, como a Patrícia falou, poxa, ela teve que escutar da boca de um superintendente de que, assim, desigualdade existe e está tudo bem. Está tudo bem para quem? Para o lado de lá. Para o lado de lá vai estar tudo bem, né? Porque para o lado de lá está tudo cômodo. Não, as coisas ainda são fáceis, as coisas estão simples, ninguém está sendo incomodado. Então, é um tanto quanto complicado nesse sentido. Eu mesma passei por uma situação recentemente, em 2019, eu tive uma cirurgia de emergência, eu acabei perdendo um dos meus ovários, e eu estou para completar 30 anos agora, e assim, todo mundo, não, mas tudo bem, porque você é nova, não, mas qualquer coisa, você lida com saúde reprodutiva, sabe, você procura algum centro. Aí, ok, eu falo, gente, sim, tudo bem, graças a Deus somos mulheres aqui que somos privilegiadas, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a tudo isso, eu tenho acesso diretamente ao HC aqui em Ribeirão, então eu conheço pessoas. Realmente, eu tenho um acesso privilegiado a tudo isso. Mas e quem não tem? As coisas não são tão simples assim. Todo mundo tentava me consolar por um lado, de que não, isso estava tudo bem. Mas tipo assim, ok. Isso já impactou significativamente em relação a escolhas e decisões, né? Eu tive uma vida útil diminuída aí na minha escolha. Ou seja, não é mais assim, simplesmente, pronto, acabou. E isso acaba gerando um impacto psicológico muito alto, né? E eu passei por isso, então eu sofri por isso, eu desencadeei uma depressão por causa disso, porque, poxa, quase que me obrigaram a literalmente escolher. Tipo, ó, o relógio vai bater, você vai fazer o quê? E assim, e as coisas não são bem assim, né? Porque do lado de lá, que não se tem acesso, que a facilidade não é tão simples, e que, novamente, a saúde reprodutiva aqui no Brasil também é disseminada de uma maneira muito difícil, né? Tudo aqui, falar de saúde reprodutiva, criou-se um tabu, existe uma dificuldade em passar isso em termos de educação, é muito difícil a aceitação de métodos anticoncepcionais, ou mesmo por questão também da classe social, de vários fatores que entram nesse quesito, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma professora na ginecologia, no HC aqui, que é a Carolina Salles, ela é 100% empenhada nisso, nesse sentido de reprodução, ela está sempre ali, ela tenta sempre trazer métodos contraceptivos para as meninas, em termos até, tipo assim, dos melhores mesmo, Mirena, Implanon, tentar, assim, trazer isso para dentro de algumas das entradas aqui na ginecologia, né, dentro do HC, mas, assim, nem todo mundo aceita essa entrada, porque muitas das meninas, às vezes, não entendem, ou se entendem, começa, por exemplo, a ter algum sintoma mais grave, alguma coisa assim, tipo assim, no terceiro mês eu comecei a ter muita cólica, já não quero mais. Porque existe também a transição da adaptação em relação à saúde reprodutiva como um todo, e em relação ao impacto geral, né? Não só nas nossas decisões e escolhas, mas em termos de carreira, porque a gente tem as duas opções. A gente pode escolher, claramente, ficar em casa, ser mãe, e tá tudo bem. Como a gente pode querer não ser. E as pessoas têm que começar a entender que tá tudo bem a escolha de também não querer ser mãe, de ver a visão da mulher atrelada à maternidade, e não necessariamente uma visão de poder, de escolhas, de crescimento. E entra de novo nessa questão, né, da representatividade. A gente tem poucas mulheres com toda essa força e essa gana de bater no peito e falar, não, para mim tá tudo bem eu não querer ter filhos, ou eu querer crescer profissionalmente, eu querer me destacar nisso, né? Então, especialmente na minha área, de novo, né, porque a gente entra ali na tecnologia majoritariamente masculina. É complicado, bastante complicado. Então, a concorrência é sempre masculina, sempre olha-se em relação a isso. Hoje, graças a Deus, tem tido uma abertura muito grande para as mulheres, tem tido oportunidades realmente,
empresas que abrem vagas voltadas para mulheres, que dão preferências a vagas de tecnologia para mulheres. Existem vários projetos e hackathons que acontecem, que é essa, tipo, participação feminina com desenvolvimento de soluções voltada para para mulheres mesmo, seja empreendedora, seja tecnológica, seja acessibilidade, educação, e isso tá se manifestando. Só que depende muito da gente, né? Depende, por exemplo, de encontros como esses, em que a gente possa expor isso e mostrar que essas coisas existem. Porque enquanto a gente está vivendo isso, eu falei, a gente está numa posição de privilégio. Então, a gente consegue viver tudo isso, a gente consegue respirar tudo isso, e é muito simples canalizar isso no nosso meio, com as ferramentas que a gente tem. Mas levar isso um pouco mais para dentro, no caso, para fora, para outros ambientes, acaba sendo um pouco mais difícil. E eu acho que é aí que entram algumas iniciativas. Eu tenho uma amiga que ela faz parte de uma iniciativa que eu acho incrível, que é a Inspiring Girls, que é para motivar meninas acho que da 5ª à 8ª série, 9º ano, no caso agora, né? Do 5º ao 9º ano, para entrarem em mercados não só de tecnologia, como de multinacionais. Então, elas dão aula de inglês, dão, tipo assim, estímulos diferentes para mostrarem que as meninas têm condições de crescerem também profissionalmente, sabe? A gente aqui, eu faço parte de uma das entidades da faculdade ainda, que eu sou vinculada, que é o Núcleo de Empreendedores. A gente, entre as meninas, a gente procura criar iniciativas. A gente tem algumas amigas que, entre nós, criamos um grupo de empreendedoras mulheres para falar de empreendedorismo, para se apoiarem em termos de empreendedorismo. Às vezes alguém sabe alguma dica mais legal, alguma coisa que está mais no momento, e querendo ou não, acaba sendo um braço, um suporte. Poxa, gente, a pandemia está difícil, os negócios não estão indo bem, alguém sabe, está tendo alguma dica do que vocês estão fazendo por aí, ou como eu posso promover melhor? Alguém sabe algum curso que possa me incentivar em termos disso? E a gente vai fazendo essa troca de informações por lá, porque a intenção é realmente fomentar o ecossistema feminino, né? Para a gente conseguir realmente gerar esse crescimento e mostrar que a mulher tem voz, que a gente pode crescer diante disso, desde que a gente consiga espalhar e servir como espelho para as outras mulheres que estão começando a chegar, né? A geração de agora está vindo com uma força incrível, as meninas estão sabendo se posicionar. Eu converso com minhas primas, assim, mais novas, de 14, 15 anos, eu fico assim, eu falo, gente, vocês têm, assim, um nível de maturidade emocional para se posicionar, para saber falar sim, falar não, quero, não quero, que nem a minha geração, que é significativamente próxima de vocês, é um gap de 10 anos, assim, não teve. Então, assim, é incrível ver vocês, assim, tendo esse movimento, sabe? E isso é resultado de toda a luta que está tendo desde lá de trás, né? Então, uma hora chega. Demora, mas uma hora chega. É verdade, você falou muitos pontos interessantes, né? Principalmente esse último, a luta que vem desde lá de trás. Na verdade, essa luta, ela continua, ela se preserva, e existe uma necessidade, antes de saber o que quer, o que não quer, é como de saber demonstrar isso, principalmente de uma maneira solidária, social, democrática, não é mesmo? Existem realmente várias questões com relação à mulher, e aí nós voltamos mais uma vez, eu penso, sobre a questão do poder, porque quem manda no corpo da mulher é o homem, né? O homem tem mandado no corpo da mulher, o homem tem decidido sobre o corpo da mulher, sobre aquilo que ela precisa, sobre aquilo que ela não precisa. Então, é uma questão de poder. E onde existem essas relações de poder, evidentemente, que é uma relação política, existe essa relação econômica, e as mulheres sempre estão perdendo economicamente. A mulher, ela não tem só o direito de querer ou não ter filhos, ela tem direito de ter filhos e trabalhar, e estar empoderada tendo filhos. Ela precisa de uma condição, como mulher e mãe, de estar dentro dessa realidade. Ela não tem que optar, ela não tem mais o que escolher. No meu caso, por exemplo, que não tem filhos,
Eu sofro cobranças por não ter filhos, mas isso aí é um processo que a gente já vem aguentando, já faz um tempo, mas faz parte. Só que isso não tem que ser condicional. A mulher, ela pode ter filhos, se ela quiser, e ela pode desenvolver o seu trabalho, ter condições para isso. Porque ela não perde em habilidade intelectual, em competência sendo mãe. Ela vai precisar de um tempo especial, ela vai precisar de folgas específicas, porque, evidentemente, ela precisa trabalhar. Não vou dizer que uma mãe não precise ter uma certa... a sua tranquilidade emocional é saber do seu filho. Ela precisa ser tratada diferente, dentro da sua igualdade como mulher. E a nossa forma de sermos específicas é que não é vista e é considerada por esse sistema patriarcal. As leis, elas são feitas e elaboradas e executadas por homens. Você falou a questão do Implanon aí, aqui em Belo Horizonte, um caso que teve de um vereador, ele querendo implantar o Implanon nas moradoras de rua como medida higienista. Que o Implanon não é aquele... O implante anticoncepcional, né? Gente, aquilo ali é uma medida higienista, porque você não está discutindo com a população, e como que você vai discutir com uma população que não tem capacidade de uma discussão? Como que você vai dar o direito, vai garantir o processo de decisão para uma pessoa que não tem condição? Quem mora na rua, normalmente são pessoas dependentes químicos, que não tem condição de decidir sobre si. Então, vamos colocar, higienizar todo mundo. Não é assim. A realidade da mulher negra é diferente da realidade da mulher branca. Quando uma mulher negra, que é, por exemplo, 35%, 40% da população, ela fala, por exemplo, a menina, né? Eu estou vomitando. Aí vai entrar com os dados da doutora, que nós não temos. Mas eu estou vomitando com 3 meses, isso não está legal. Bem, de repente é por causa da minha formação étnica. Nós temos aí a anemia falciforme, nós temos várias doenças que são acometidas principalmente com a população negra. Então, nós precisamos realmente de um dado, de um mega banco de dados, que seja pelo menos capaz de traçar um perfil do brasileiro, que é muito diferente. Nós temos políticas comuns para regiões completamente diferentes, norte a sul do país, não pode. O desenvolvimento regional ele é fundamental. Tratar as pessoas de maneira diferente é fundamental, né? Evidentemente, nós temos que pensar, e eu sou a favor, já falo aí para todas as minhas colegas, eu sou freiriana, não adianta, sou freiriana mesmo, Paulo Freire de coração. Eu acredito realmente no processo de ensino-aprendizado dialético. A gente tem que conversar mais sobre isso, no sentido de educar. Se entendemos que temos essa capacidade de educar, de ensinar e aprender ao mesmo tempo, nós temos essa obrigação constante, como processo de construção social. E tentar avaliar de uma maneira mais real esses dados, respeitando cada um dentro de sua discricionalidade, né, dentro de sua biologia particular. E é realmente sobre isso, a saúde reprodutiva da mulher continua sendo inserida num contexto não de autonomia, mas ainda mandada ou controlada pelos homens. O que a senhora acha, doutora Silvana, sobre isso? Eu tinha 2 slides, estavam bonitinhos, estou brincando. Eu brinco muito, não levem em sério, porque na minha idade, se a gente não brincar, a gente está perdida, tá? 2 slides, 2 temas interessantes, que o pessoal não gosta de conversar, mas eu, como ortopedista, falo o que eu quiser. 2 temas. Um é sobre violência, abuso, violência contra crianças de qualquer idade e sobre a mulher. Uma das palavras que eu coloquei em negrito é sobre conversa e sobre disseminar o problema que está acontecendo, né? Não vou dizer que eu sou freiriana ou não sou freiriana, mas eu acho que a conversa
E a disseminação do problema, ela é fundamental. Se a gente guarda, ele vira um abscesso, e se a gente põe para fora, a gente, não vou dizer que a gente cura, mas é sempre melhor do que guardado e virando uma infecção, né? E o outro que, dentro do problema da violência, nós temos o fato de que muitas vezes a violência, desculpa o português, muitas vezes a violência é causada onde? Por quem? Ela é causada dentro de casa por um membro da casa. Quantas vezes alguém de vocês já presenciou, vislumbrou ou ouviu violência acontecendo com algum vizinho? Então, a gente, infelizmente, tem que ligar para alguém, nem que seja para a polícia. Dizer, eu estou ouvindo, não tem 182 o telefone? Com anonimato, tem que ligar, tá? Então, tem que conversar, faz parte da conversa, de você passar adiante a responsabilidade por um crime que você está sabendo que está acontecendo. O outro que vocês estavam conversando aqui a gente estava conversando sobre a mulher inserida em posição de poder, eu vejo muito isso na escola, bastante. A mulher já inserida no poder, são poucas, mas muitas vezes elas trabalham com bullying com as outras mulheres que estão abaixo delas. E eu ia falar também, tinha um slide bonitinho de bullying, né? Bullying na escola, bullying na internet. Bullying na internet hoje é uma praga. É uma praga. É uma praga que está instituída e também não vai embora. E com as mulheres, elas se instituem, com as meninas, as pré-adolescentes e adolescentes, elas se instituiu com o uso disseminado de fotografias não muito próprias, que as meninas postam, às vezes com esse incentivo bastante nefasto das amigas ou dos amigos de colocar fotos ou vídeos no computador, né? E isso passa de amigo em amigo e depois elas sofrem um assédio horroroso. E muitas, inclusive, talvez não tanto no Brasil, não sei os números, mas algumas levadas, inclusive, ao suicídio, ou pelo menos ideação de suicídio. Não querem mais ir para a escola, entram numa depressão terrível. E aí entra, então, o tema conversa. Como é que se cura isso? Não se cura, mas se melhora bastante. Como? Os pais vão perceber que tem problema, né? A criança fica introvertidíssima, não quer ir para a escola, a primeira coisa que aparece, introvertida, não quer ir para a escola e fica triste. Não quer mais interação, não quer interação com os amigos, não quer interação com os pais. Bom, aí o que se faz? Se conversa. Se conversa, se obriga a conversar, conversa com os irmãos, conversa com o pai, com os amigos que sobraram, e aí procura-se ver que tipo de selfies essa criança colocou, que tipo de vídeos, e infelizmente é só com a conversa, sempre a conversa, né? É sempre a conversa. E as mulheres que sofrem bullying no trabalho, ou na sala de aula, ou seja onde for, também, se vocês virem alguém sofrendo mudança de comportamento, digamos assim, com introjeção, também é com conversa, porque geralmente o que é algum tipo de bullying. E, infelizmente, as mulheres que sofreram bullying quando jovens, tendem a causar mais bullying quando mais velhas. Se não for bullying, vai ser assédio. O assédio pode ser moral e o assédio pode ser sexual. Eu não vejo grande diferença, a não ser quando entra a parte física. Mas, senão, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho certeza que de todas as mulheres que estão aqui, pelo menos metade já sofreu algum tipo de assédio no trabalho. Algum tipo, qualquer coisa. Mas algum momento desagradável sofreu no trabalho. Como já teve uma aqui que eu vi do superintendente, tipo, se você fica quieta, que o mundo é assim mesmo, tá bom? Quer ficar, fica, não quer ficar, vai embora. Nesse tom de voz, provavelmente, que eu vi o recado. E é mais ou menos isso. Quer dizer, o mundo é dos homens? É sim. Nós estamos desiguais? Estamos. Por quê? Porque a constituição biológica é diferente? É diferente. Agora, há algumas coisas que nos mostram que as coisas são possíveis. Por exemplo, a lei da bioética foi feita? Foi feita. Nos Estados Unidos, nos anos 60, depois de alguns escândalos horrorosos que houve nos Estados Unidos, a lei foi instituída. Então, espera-se que alguma coisa venha acontecer também. Quer dizer, não é possível que venha um homem dizendo para mim que se eu vou terminar uma gravidez ou não, meu corpo. Que história é essa? Pelo menos numa época determinada, razoavelmente, pela medicina. Não pode.
Não é possível isso. É uma coisa que, na minha cabeça de médica, é incabível. Que haja uma interferência, seja ela por sexo, ou por religião, ou por governo, ou por qualquer coisa assim. Mas é incabível para mim, como médica. Não como mulher, mas como médica. Isso é incabível. Outra coisa que é incabível é, por exemplo, um homem quer estar casado, não quer? Geralmente eles querem estar casados, a grande maioria. Querem ter filhos, não querem perpetuar sua genética? Querem. Por que eles podem querer perpetuar sua genética, mas não querem nenhum tipo de carga de responsabilidade sobre isso? Então, suas esposas não podem trabalhar de forma adequada, não podem reclamar. Quando eu digo suas esposas, é qualquer outra mulher grávida ou que tenha filhos no trabalho. Elas são o espelho das suas esposas. Não é? Porque ele quer perpetuar sua carga genética. E ele quer ter uma esposa que o sirva em casa. Então, qualquer outra mulher no seu sistema de trabalho, ele é o espelho da sua esposa. E ele é o espelho da sua filha também, que vai estar carregando também a sua carga genética. Então, isso posto nua e cruamente, ela tem que ser posta em lei. Se o homem quer ter a sua esposa trabalhando, perpetuando a sua carga, a sua esposa... ele quer ter a sua carga genética sendo perpetuada e trabalhando ao mesmo tempo, não há como dividir e dizer um sim e um não. Então, eu acho que isso tem que ser posto em lei. Se o homem quer trabalhar e ter filhos, está ótimo. A mulher também vai trabalhar e ter filhos. Dentro das capacidades, se ele cuida dos filhos, não tem problema. Mas se ela cuida, ela tem que ter situação diferente. Eu acho que o contexto é simples. Agora falta implementar, né? É que nem em medicina. Você tem grandes ideias, mas implementar que é bom, quero ver sair o trabalho. Eu não vejo onde seja mais complicado do que isso. Agora vocês vão lá e me corrigem. Eu estou aqui para ser corrigido. Não é bem uma correção, não, é exatamente, eu concordo com a senhora, quando pensa nessa questão de implementar isso até mesmo como uma forma de lei, porque primeiro tem que virar uma lei, uma ordem, uma regra, uma obrigação, para depois se tornar um costume, né, as pessoas estarem acostumadas a isso. E, embora eu seja feminista, né, eu digo muito isso, e eu enfrento muito perguntas de alguns homens que falam assim, mas a mulher quer direitos iguais, então ela tem que carregar isso, tem que fazer aquilo, né? Tentando comparar aí a questão do nosso esforço físico ou mental, de tempo, né? O nosso esforço de pessoa, nosso esforço de trabalho, nossa hora de trabalho com a hora de trabalho do homem igual. Bem, é uma coisa que eu particularmente argumento, falo, nós somos iguais enquanto raça humana, mas você é o macho da minha espécie e eu sou a fêmea. Dentro dessa diferença, você tem que respeitar as minhas limitações e eu respeitar as suas competências. Eu não vou carregar algo que meu organismo, não vou me sobrecarregar uma situação que o meu corpo não dá conta, só porque isso significa uma compreensão de empoderamento. Então, para a mulher, ela muitas vezes, ela se sentir empoderada, ela tem que fazer justamente isso, tem que se desdobrar. Ela tem que entrar naquilo que a Gabriela falou, entre escolhas, entre ser mãe e boa profissional, por que não os dois? Ela tem que dialogar sobre os seus direitos com uma autarquia, como a Patrícia citou em prazer dizer, mas isso não é justo. Quer dizer, a gente ainda tem que pedir licença para lembrar que é gente, né? Não, eu sou feminista, eu sou a favor dos direitos femininos, dos direitos das mulheres, sim. Mas eu faço questão de lembrar que isto significa que todos nós somos iguais como humanos, homem e mulher, mas cada um com a sua característica de gênero. E as pessoas precisam entender isso melhor. E cada gênero tem a sua especificidade e precisa ser tratado como tal. Incluindo colocado aí, como a doutora sugeriu, como lei. Gostei dessa, a gente podia pensar numa lei aí, né? Uma lei eu queria só comentar uma coisa, porque eu não sei como é que, se vocês chegaram a ver, como é que foi aí a repercussão de um crime na Inglaterra, de uma moça que estava voltando para casa,
à noite, e alguns dias encontraram o corpo dela, né, num mato, tal. Foi um crime passional que aconteceu, mas isso gerou uma comoção tão grande, né, na Inglaterra e aqui na Irlanda, que era uma pessoa estava voltando do trabalho e aconteceu isso, sumiu e encontraram. E aí o corpo, e foi, parece um policial, foi um crime passional, né? Que no Brasil a gente está tão acostumado, assim, para nós isso é dia a dia, mas para eles foi tão chocante isso, assim, né, protestos na rua, porque ela só estava voltando para casa, eles usam, né, a expressão. E aí começou assim a discussão que as mulheres não se sentem, imagina, aqui elas não se sentem seguras, e quando acontece um crime é notícia. Mas eu achei interessante, né, essa questão da lei, que uma deputada no parlamento inglês sugeriu toque de recolher para os homens a partir das 6 horas, como proteção para as mulheres. Embora seja, claro que não vai ter chance disso acontecer, mas é importante que isso seja debatido. Ela trouxe isso e falou para ver o absurdo. Imagina se eles soubessem como é no Brasil. Eu acho que as pessoas acham que aqui não tem noção o que a gente vive no Brasil, o que uma mulher vive no Brasil, né? Isso é isso que eu queria complementar. Foi ótimo você complementar, eu fico imaginando isso aqui no Brasil. Gente, mas seria interessante, até mesmo para provocar esse tipo de discussão. Exato. Com relação ao tratamento da mulher aqui, eu gosto muito de lembrar aquilo que Hannah Arendt, ela falou, né, sobre a questão lá daquela coisa que aconteceu no Terceiro Reich com o nazismo, chamada banalidade do mal. Às vezes a gente tem que pensar nisso, até o quanto que nós estamos banalizando o mal, incluindo sendo mulheres. Né? O quanto que nós estamos nos percebendo, nos anulando e falando assim, isso aqui é o Brasil, tá difícil, sabe? Aí vem essa ideia legal aí de falar assim, agora todos os homens no Brasil, a partir das 6 horas em casa, as mulheres se sentirem seguras. Bem, a gente sabe o que isso poderia, o tipo de reação que nós poderíamos ter. Mas é uma coisa divertida e agradável de pensar, é verdade. E para já introduzindo, e eu gostaria que todas nós aí, para poder dar uma encerrada, já são aí 1h32, essa live está passando super rápido, estou adorando falar com todas vocês. Mas o que eu acho muito importante a gente considerar nesse momento, na mesa da saúde, né, nesse período aí de março, né, o mês da mulher, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, tanto da visão, né, da telemedicina, da biomedicina, da economia, né, a professora Silvânia, ela falando também, e já emendando o encerramento aí, porque eu acho que a gente não consegue voltar mais para poder despedir. Então, aí as considerações sobre o SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde, e já encerrando aí, e desejando boas-vindas aí, né, para a próxima mesa. Vamos lá, Patrícia. Não, eu acho que nesse ponto do SUS, aqui, que é uma analogia que a gente faz, porque aqui eles não têm o sistema assim único, né, de saúde como a gente tem, e para eles está sendo um grande desafio aqui a questão da vacinação, e a gente às vezes não se dá conta a importância que é da capitalização do sistema, que tem vários postos em diversos lugares, e as pessoas têm esse acesso. Aqui a medicina não é assim, é uma medicina baseada na medicina inglesa, né, que é médico generalista, né, é muito difícil ter acesso a um especialista aqui, por exemplo, até um ginecologista é muito difícil, né. Então, mas eles estão tendo muita dificuldade, por exemplo, na vacinação, de atingir e chegar às pessoas, porque não existe posto de saúde. Então, quem faz a vacinação são os grandes hospitais. Agora, eles permitiram que os GPs, né, que são esses médicos gerais, assim, é como se fosse um médico de família, né, começasse a aplicar a vacina nas pessoas, mas isso
assim, só para a gente entender a importância do nosso sistema, até de acesso único, acesso geral, né, e que aqui não existe. Aqui é tudo paga, né, para ter acesso à saúde. E é interessante hoje até ligaram, porque minha mãe me visitou em 2019 aqui, e me ligaram hoje para convidá-la para se vacinar. Ela tem 74 anos, assim, mas é uma coisa, assim, bem caseira, assim, sabe? Não é uma organização como a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, na verdade, eles têm esse sistema de médicos generalistas, mas eles têm um esquema de posto, né? Na verdade, o SUS teve como se fosse um posto, né? Cada bairro é cadastrado num médico de família. Então, essa rapidez da vacinação da Inglaterra se deve também ao sistema de saúde deles, né? Que aqui na Irlanda a gente não tem. Então, existe uma dificuldade muito grande de chegar a vacina no braço das pessoas, né? De logística, assim, né? Então, a gente tem mais, infelizmente, com recursos reduzidos, né, com essa questão do teto de gastos, que é um problema de má gestão do nosso país, que está prejudicando demais hoje, né, o nosso sistema de saúde. Mas eu acho que da minha parte era isso, assim, para deixar todos falarem. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de conversar com todos. Eu queria também, doutora Silvana, eu estou lendo um livro sobre Mulheres Invisíveis, que é o viés de gênero nos dados. Claro, ele é Woman, Invisible Woman. E também li um sobre Data Feminism, que são também viés de gênero, são 2 livros sobre viés de gênero nos dados, né? Falta dados, e ainda quando tem, eles são enviesados, né? Então, bacana. Não conhecia nenhum dos 2. Bacana. É super importante. Invisible Women and Data Feminism. Legal. Obrigado. São livros que eu acho que valem a pena quando a gente começa a mergulhar no mundo de dados, a gente não consegue não perceber isso, né? Mas, então, muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês, estar aqui. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, obrigada mesmo, obrigada por essa visão trazida de fora. E aqui também essa parte, né, da economia, da sensibilidade da mulher, da cooperação, do ajustamento, da solidariedade, de todas as coisas que pautam hoje e devem pautar realmente as relações sociais. Muito obrigada, Patrícia. E agora, a Gabriela Prado. Falar do SUS é assim, né? O SUS, ele é maravilhoso no papel. Mas, assim, ele tem muitos benefícios. A gente é muito privilegiado por ter um sistema de saúde como o SUS, isso é inegável. Mas, assim como muitos outros, ele ainda tem muitas falhas por conta também da má administração, questão governamental, a questão também regional, né, o tamanho do país, são vários fatores que influenciam, né? Mas é engraçado até a Patrícia trazer a consideração, né, do sistema da Inglaterra, porque eu mesma, em uma das matérias que eu participei, era de comparação entre sistemas de saúde no mundo. E a gente tem uma inspiração bem grande no sistema de saúde da Inglaterra, o próprio SUS mesmo, modificado, adaptado à nossa realidade, com propostas de melhorias de acordo com a visão, mas a gente tem muita coisa parecida com eles, né? E tem outros que são interessantíssimos, até alguns a pessoa nem está por dentro, por exemplo, o sistema de saúde da Coreia é incrível, se depois vocês quiserem dar uma olhada a respeito, ele é bastante diferente do que a gente costuma vivenciar, né? Mas, de maneira geral, assim, em termos de saúde da mulher, em termos de pandemia, eu acho que muita coisa não estaria acontecendo se não fosse o SUS, né? Então, a gente tem uma imensa gratidão a isso, até porque muita gente não sabe, mas todas as campanhas de vacinação são via SUS. Toda a parte de saneamento é SUS. Todas as coisas menores que a gente usa frequentemente, todo dia, é SUS. Então,
a gente ainda ter a necessidade de ter que pagar um plano particular no extra, é quase que um absurdo, sendo que a gente tem um potencial gigante, mas a gente sabe que a realidade é outra, que existem todos esses outros fatores a serem levados em conta. Mas quanto à saúde da mulher, eu acho que, assim, especialmente os egressos, os médicos que atuam ali dentro, né, eles têm que ter uma capacidade de saber conduzir os pacientes, eles têm que saber respeitar os pacientes na própria singularidade deles, especialmente as mulheres, sejam em fase de ciclo ginecológico, não só mulheres, mas de maneira geral, né, a condição de vida da pessoa, para ter um acolhimento, ter um reconhecimento mesmo como seres, né, e a gente precisa sempre estar observando, né, essas competências culturais, educacionais, para a gente conseguir ter uma forma um pouquinho mais simétrica de relacionamento, né, entre médico e paciente, porque é um tanto quanto difícil pro lado de lá, às vezes chega a linguagem, o acesso, o receio, né, mas o SUS não tem o que se falar, porque se não fosse ele, metade das coisas boas aqui não aconteceriam. E tão bem, mais do que muita gente espera, né? Então, eu acho que é algo que tem se falado muito de desmantelamento, desmonte, então isso assusta, especialmente para quem está dentro aqui da área da saúde, a gente vê a potencialidade, o uso real e como ele funciona, e como ele tem funcionado, inclusive, durante a pandemia, né? Tanto na abordagem de leitos, quanto na criação de covidários durante todo esse período, né? Com o apoio do governo, com o apoio de outras entidades, e com o suporte e suprimento de vacinas, né? Então, eu acho que é isso, em geral, não tem muito o que se falar sobre isso. Também queria agradecer pela participação, por poder estar aqui com vocês. Passou até muito mais rápido do que eu imaginei. Mas eu acho que é isso. Eu deixo agora a professora Silvana finalizar o que ela tem a dizer sobre a saúde e o SUS. Professora Silvana, por favor. Bom, o prazer é todo meu, acreditem, foi todo meu, absolutamente. Agradeço muito a vocês todas. Agradeço ao professor Vollmer pela gentileza de me dar essa oportunidade, a Linda Bernardes, que me trouxe até vocês. E, primeiro, não sou professor, não sou docente, então é Silvana mesmo, está ótimo, estou muito contente. E é o seguinte, eu vivo no SUS há 30 e poucos anos, melhor não lembrar, e essa conversa de desmantelamento, ela é absolutamente verdadeira, levem ela a sério, tá? Nós não temos hoje um ministro da Saúde extremamente competente, hein? Esse senhor é muito competente mesmo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Só temos todos loas a falar sobre ele. Ele é um homem muito competente, inclusive, em lidar com as big health techs, quer dizer, são as grandes companhias de seguro-saúde. Isso não é à toa. E o SUS é um grande mercado aberto, né? O SUS recebe, inclusive, se eu posso falar de mão cheia, porque eu fiz esse levantamento, nós estamos recebendo um número crescente e muito importante que nós não temos condições de receber. Não temos dinheiro, não temos leito, não temos UTI, não temos nada para essa gente. É o pessoal que está tendo que deixar os planos de seguro, saúde, particulares, porque não tem mais dinheiro para pagar, e eles estão vindo para quem? Para nós, no SUS. Tá? Então, o que acontece? Nós já temos, inclusive, algumas companhias novas, algumas health techs novas, que existem única e exclusivamente, de forma muito competente, muito bem feitas, para atender quem? Quem está no SUS. E elas cobram pouquíssimo por exames, por consultas, por tudo. Então, para vocês verem que é um mercado muito grande. É um mercado muito grande. E não tem mais dinheiro. Então, eu vejo essa conversa toda aqui sobre o SUS, eu vejo com muita trepidação no meu coração, porque
O SUS é uma das invenções brasileiras, se ela foi adaptada ou não, tudo isso é válido, mas ela foi configurada para o Brasil de uma forma absolutamente brilhante. Ela, por menos capilaridade que ela tem capilaridade. Nós recebemos gente do Brasil inteiro, temos gente da Espanha, temos gente da Inglaterra, temos gente de onde vocês quiserem. E sem o SUS, eu não sei o que é de nós, tá? Em termos de atenção básica, aí nós temos a telesaúde, que funciona muito bem, por exemplo, em São Paulo, nós temos 650 municípios que nós atendemos. Isso tudo é SUS. A parte de atendimento à mulher, atendimento à criança recém-nascida, atendimento de porta, né? Porta. O que vai ser da porta sem o SUS? Conta para mim. O que vai ser da porta? O que é a porta? É o pessoal que bate lá com a perna quebrada, infartado, com uma úlcera, com AVC, com tudo que vocês quiserem. O que vai ser de nós, com 250 milhões de habitantes, a grande maioria paupérrima, sem o SUS? Mas eu vejo com muita preocupação. Eu trabalho no SUS, eu tenho um respeito extraordinário por todo mundo que trabalha no SUS, desde o pessoal que faz a limpeza, que são fora de série, que eles aguentam, a enfermagem, um pessoal muito sofrido, é muito comum nós termos enfermeiros com 4 empregos por dia. Depois dizia assim, mas nossos enfermeiros não são qualificados, porque lá nos Estados Unidos, em Harvard, onde eu estudei, onde eu estou, para matá-los é pouco, porque os nossos enfermeiros, para se suportar com os salários que tem aqui, é muito comum que tenham 3 ou 4 empregos por dia. Então, quando eles chegam em casa, mal tem tempo para tomar banho, porque estão absolutamente exaustos, e no dia seguinte voltam ao trabalho. As nossas escolas de enfermagem são fora de série e se baseiam no quê? No SUS. E por aí vai. Nossas grandes faculdades de medicina se baseiam no quê? No SUS. E por aí eu posso continuar falando do SUS pelo tempo que vocês quiserem. Ministros de saúde. Bom, eu não vou parar por aqui porque eu não paro. O desmantelamento, a tentativa não é pequena, ela é razoável, tem muita gente de olho, é um mercado muito bom, muito grande. Não necessariamente um desmantelamento por total, mas em participar de áreas interessantes do SUS. Então, é o seguinte, não é quer dizer, não vai haver panelaço nem nada, mas todo mundo que está interessado em manter um Brasil que pelo menos ande, tem que estar preocupado com esse assunto, porque é um assunto muito relevante, em termos de se manter uma qualidade de vida aqui para nós. Porque a qualidade do vizinho e de quem nos cerca, por exemplo, nas grandes cidades, ela é completamente dependente do SUS. Não é a situação privada, não é a medicina suplementar que vai nos socorrer se esse SUS for embora, ou pelo menos parte dele for embora. E quanto aos dados, eu volto a falar para vocês o seguinte: ajudem a nós que estamos nessa área, porque nós precisamos melhorar essa área da saúde, porque nós não temos condições de continuar a tratar 250 e logo 300 milhões de habitantes sem saber o que acontece com essa gente. É impossível, não há como manter uma situação dessas. Eu mal e mal toquei assim a pontinha do iceberg lá em cima, mas o que eu vejo com os companheiros que lidam com isso é que é um caos, porque não há como tratar de saúde de um país, de saúde básica até, sem você saber o que se trata. Não há como. Você vai tratar de um país usando o quê? Dados americanos? Ou da Suécia? Na Suécia é bom, lá é bom, eu conheço bem da Suécia. Tem muito dado que é feito na cidade de Malmö, na Suécia, porque lá ninguém entra e ninguém sai. Então é legal, porque é bem a nossa realidade. Então, são 2 ajudas que eu peço a vocês, né, para manter em palestras, para manter em conversas, que são a saúde do SUS e os nossos dados de saúde. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigada, Silvana. Mais uma vez, assim nos encheu com muita informação, muita reflexão. Faz pensar, realmente. O SUS, particularmente, para mim, ele é incrível.
Eu venho com 47 anos, eu venho de uma geração que hoje nós não temos mais crianças com poliomielite, graças ao SUS. Nós temos aí uma campanha de vacinação do Zé Gotinha, que consegue levar as crianças para o posto de saúde chorando, graças ao SUS. Nós temos dentista no SUS, nós temos não só médicos, né, mas temos dentistas, psicólogos, tratamento emocional, enfim, todo serviço de acompanhamento e controle social pelo SUS, a saúde da população em geral. Tanto a questão epidemiológica como a questão da própria manutenção da vida através das ACS, né, agentes comunitários de saúde, que vai lá levar a sua guia. Ela leva, a ACS sai do posto e leva na casa da pessoa a guia de consulta. Ela não espera que a pessoa vá lá buscar, ela leva. O sistema do SUS, ele tem aqui no Brasil dá certo, porque ele tem uma condição humana, um comprometimento humano dos profissionais, que é uma coisa que não se acha em outro lugar. Os profissionais do SUS estão todos comprometidos, não só com saúde, mas com bem-estar social, com bem-estar da pessoa humana. O SUS, assim como o cemitério, ele é o lugar menos preconceituoso, porque lá entra pobre, rico, mulher, negro, gordo, magro. Ele recebe a todos nas mesmas condições. E, de fato, são condições precárias. Mas não por incapacidade de seus profissionais, mas por incapacidade financeira, falta de investimento, falta de dinheiro, capital, verba, de contratar mais profissionais de saúde, mais médicos, mais enfermeiros, mais pessoal, mais equipe, abrir mais postos. Considerar também a situação das indústrias que existem dentro da saúde pública, o poder da indústria farmacêutica que induz a manutenção de certos processos. Por exemplo, eu que trabalho com a saúde da mulher, a indústria da cesariana, que o Brasil ainda é 80% dos partos são cesarianas, e desses 80%, e de 100%, só 15% são necessários, ou seja, 80% dos partos não são para ser cesariana. A mulher entra saudável e sai com uma cirurgia. Isso é uma indústria de cesariana. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém tem o poder de poder, junto ao governo, fazer isso. Por quê? Porque fala para a mulher que isso é necessário, e não um parto normal. Não dignifica a enfermeira obstétrica, por exemplo, que tem direito a participar do parto normal, das parteiras, das doulas, né, que a gente sabe que aqui no Brasil é muito comum, principalmente na minha região, em Minas Gerais. Nós temos muito que avançar, mas nesse momento de epidemia, eu e aqui, em nome das 4, né, nessa mesa de saúde, principalmente através da Escola Legal, através do apoio e ajuda do professor Walmer também, que proporcionou a todas nós isso, agradecermos a todos os profissionais do Sistema Único de Saúde nesse momento de pandemia, por ter estar dando todos os seus esforços surreais, além de qualquer limite humano, para o controle à saúde da população brasileira. Muito obrigada a todos os profissionais. Aqueles que perderam a vida se sacrificaram para salvar o próximo. Aqueles que estão expostos, e agora que começou a chegar a vacina, para salvar o próximo. Aqueles que levaram o vírus para dentro das suas casas e perderam pais, companheiros, para salvar o próximo. Obrigada a todos, nem que pegaram o vírus, graças a Deus, e que não adoeceram seus amigos e parentes. Se protegeram e o vírus não os contaminou, mas ainda assim se arriscam. Se arriscam o seu único bem ou bem verdadeiro, que é a vida. Não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada. O nosso maior bem é a vida. E essas pessoas colocam diariamente a sua vida em risco por nós. Então, quando se fala em lockdown, ou falso lockdown, como a nossa colega disse, vamos pensar
vamos respeitar, se não é por amor a si mesmo, que seja por amor a essas pessoas que estão trabalhando em lugares, em situações subhumanas. Nós podemos contribuir para a saúde geral da população brasileira, fazendo o que nos cabe fazer. Então, nosso agradecimento a toda a equipe do SUS, a todas as pessoas, todas as pessoas, em nome da Escola Legal, aqui nessa mesa de saúde, e reconhecimento por esse trabalho maravilhoso de tantas e tantas doenças que foram superadas única e exclusivamente graças ao SUS. Sem ele, o Brasil vai voltar para a Idade das Trevas, e não tenham dúvida disso. Pessoas vão estar jogadas nas esquinas mortas, porque não terão condição de comprar nem remédio, que é do SUS, e nem de pagar o médico, que vai ser particular. Então, nosso muito obrigada a todas, obrigada, Silvana, obrigada, Patrícia, obrigada, Gabriela, obrigada, professor Valmer, obrigada à Escola Legal por esse momento maravilhoso aí que nós tivemos, foi muito produtivo, para mim em especial, agradeço e deixamos aí essa mensagem de fé e esperança e gratidão com a equipe do SUS, que foi propositalmente deixada por último, né, para a gente reconhecer esse trabalho incrível. Muito obrigada a todos. E até breve, né? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês, obrigada a vocês. Um prazer, hein? Obrigada.